Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Eticamente Falando. Hoje a nossa introdução é dedicada a elas, as universitárias da periferia, mulheres que atravessam o Rio de Janeiro inteiro para estudar e que carregam no corpo e na rotina desafios que muita gente nunca precisou enfrentar. O deslocamento já é uma batalha. Ônibus lotados, trem imprevisível, BRT superlotados, trânsito parado, horas e horas perdidas em um trajeto que deveria ser simples. E no meio disso tudo, o que mais pesa não é só a distância, é o assédio, o medo constante, a sensação de vulnerabilidade que acompanha tantas mulheres todos os dias. Hoje, nesse episódio, a gente quer ouvir as vozes delas, dar o espaço que é delas por direito, porque falar de ética também é reconhecer quem precisa vencer o triplo de estar onde está. Eu vou passar a palavra agora para a Letícia. Ela vai falar sobre os desafios do transporte público. Boa noite, boa tarde, bom dia, gente. Exatamente, Breno. A lotação constante nos transportes é um dos maiores problemas. Eu mesma, às vezes, tenho que esperar mais de 1 hora para conseguir entrar em um ônibus. E quando finalmente consigo, é um sufoco. A frota é insuficiente, os atrasos são frequentes. É como se o sistema não fosse projetado para atender às necessidades das pessoas que mais precisam dele. Nós, pessoas que moram em regiões periféricas, passamos muito mais tempo no transporte do que as pessoas que moram no centro. Eu tenho amigas que passam 2, às vezes 3 horas por dia no transporte para ir e voltar da faculdade. É um tempo precioso que poderia ser utilizado para descansar, para estudar ou simplesmente aproveitar a vida, fora o cansaço físico e emocional que é constante, né? É como se a gente estivesse sempre correndo contra o tempo. E isso afeta a nossa autoestima, a nossa motivação e a nossa capacidade de lidar com os desafios do dia a dia. E outro problema, infelizmente, recorrente é o assédio no transporte. Agora eu gostaria de ouvir a opinião da Sofia sobre esse tema muito importante. É verdade, Letícia, essa questão do assédio é algo que é frequente na nossa rotina. Teve um dia que eu estava indo para o Cefet de manhã, o metrô estava lotado e um homem conseguiu um espaço ali perto de uma mulher e ele começou a assediar ela. Foi uma cena, assim, desesperadora. Uma moça estava tentando chamar minha atenção para ver o que estava acontecendo e a gente começou a reclamar, expulsaram ele do vagão e pensar que é algo que poderia ter acontecido comigo. E depois dessa situação, essa moça ela ficou chorando e não tem nenhuma palavra que a gente possa dizer para ela que dê um consolo, sabe? Porque, infelizmente, é isso que acontece com a gente pelo simples fato de existir. Além dos olhares, os toques invasivos, os comentários constrangedores, isso tudo vai gerando um medo constante de enfrentar o trajeto, a ponto de pensar, será que vale a pena acordar cedo e ter que passar por isso para chegar na faculdade? Então, todas essas situações acabam moldando a forma que a gente vive, né? E tem uma pesquisa que eu achei muito interessante do Instituto Patrícia Galvão, que disse que 71% de mulheres conhecem pessoas que já sofreram assédio sexual no espaço público e 46% não se sentem confiantes em usar meios de transporte por essas questões de assédio sexual, porque a gente não tem nenhum tipo de segurança nesses espaços, sabe? Eu queria saber de vocês, alguém já presenciou uma situação como essa? Caramba, realmente é muito complicado. Infelizmente, eu já presenciei uma situação de assédio no transporte público. Uma amiga minha estava sentada no ônibus e um homem começou a fazer comentários inapropriados. Ela ficou muito assustada e não sabia o que fazer. E eu estava sentada no outro lado do ônibus. Eu até tentei intervir e ajudar ela, né? Mas o homem foi embora antes que eu pudesse fazer algo. Nesse dia nós ficamos muito indignadas com a situação. Foi um verdadeiro terror. E é uma sensação horrível saber que isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer lugar. A gente ainda tem essa questão dos vagões femininos, né? Que tem a ideia de nos proteger, mas infelizmente a gente sabe que isso muitas vezes não acontece. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que a Sofia falou faz a gente pensar o quanto o vagão feminino é importante. À medida que veio como uma resposta emergencial a um problema muito grave e crescente nos dias atuais, a agressão e o assédio sexual sofridos por mulheres no transporte público foi uma forma de tentar proteger e oferecer um refúgio para todas nós, mulheres. Apesar de ser uma medida controversa para muitas mulheres,
o vagão feminino trouxe benefícios muito claros no dia a dia. Estar em um vagão apenas com outras mulheres e às vezes crianças diminui o risco percebido de assédio físico ou verbal. Isso faz com que as mulheres fiquem mais tranquilas e relaxem na hora da viagem. Porém, muitos críticos, incluindo movimentos feministas, veem o vagão feminino como ressalvas, levantando questões importantes sobre a eficácia e a justiça da medida. Um ponto também que é para ser discutido é a solução paliativa, que é a violência de gênero e o comportamento agressor. Ela apenas isola a vítima. É como colocar um curativo em uma ferida que precisa de cirurgia. Outro debate também muito discutido nos dias atuais é a sociedade. Em vez de a sociedade e o poder público garantirem que todos os espaços sejam seguros, a mulher é que tem que se mover para um espaço segregado para se proteger. A mensagem que fica a mensagem que muitos homens pensam se não quer ser assediada, vá para o vagão exclusivo. Como antes da gravação desse podcast, eu e a Brenda estavam conversando sobre isso, e ela vai falar um pouquinho sobre o que a gente estava conversando. A gente estava falando, e eu estava contando uma situação que uma amiga minha passou esses dias, de que ela estava no vagão feminino, que seria um vagão que, no caso, deveria proteger a gente, e tinha um homem lá, e aí ela disse que as mulheres, obviamente, reclamaram, e ele começou a gritar, sabe, ser agressivo, falar que era falso moralismo e tudo. E aí isso mostra que nem nos vagões femininos nós mulheres estamos seguras, sabe? Eu mesmo já presenciei uma vez, enquanto eu tava indo pro Cefet, em torno de umas 8h30 da manhã, um homem que tinha entrado no vagão feminino às 8h30 e ele funciona até às 9h. E as mulheres, obviamente, no segundo que ele entrou, já pediram pra ele sair educadamente. E ele começou a fazer um escândalo no meio do vagão, falando que faltava só uma meia hora pra acabar o horário, que aquilo era desnecessário, que o vagão simplesmente, ele nem deveria existir. E começou a dar um show em uma coisa que ele estava completamente errado. Sim, sim. E isso faz com que a gente pense que as políticas públicas amplas e preventivas, como a mais fiscalização nos vagões mistos, câmeras de segurança eficazes, punição rigorosa aos agressores, não estão sendo usadas para que nossa segurança seja a prioridade. Isso faz com que precisamos também pensar na educação. A educação para mudar a cultura machista que normaliza o assédio. A abordagem ética exige que a solução seja integral e focada na transformação social, e não apenas na separação espacial. É o reconhecimento de que a falha está no sistema e no comportamento masculino, e não na presença feminina no espaço público. Precisamos realmente mudar esse comportamento e esse sistema. Agora a Brenda vai falar um pouquinho sobre como isso afeta na saúde mental dos estudantes. Exatamente. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma coisa que eu acho muito importante que a gente fale quando a gente conversa sobre a jornada das jovens universitárias é a saúde mental dessa jovem. Porque não é só ir para a faculdade, estudar e voltar para casa. Existe todo um percurso, não só físico, como emocional, que nós fazemos todo dia, sabe? Para muitas meninas, o trajeto até a faculdade é um estresse constante, assim. Aquele medo silencioso que acompanha a gente desde o momento em que a gente coloca o pé para fora de casa. É um sentimento de como o simples fato de existir em um espaço público existisse uma preparação mental. E aí entra esse estado de hipervigilância e essa necessidade de pensar e repassar todos os detalhes, desde a hora que a gente sai de casa até a hora de chegar na faculdade. E aí a gente pensa, o que vestir? Porque roupa de mais chama atenção, mas roupa de menos também, né? Realmente, quando eu for procurar uma roupa para ir para a faculdade, eu penso, nossa, essa blusa está muito curta.
nossa, se eu for com esse short, todo mundo vai ficar olhando. E aí eu tenho muito medo que aconteça algo que eu não espere ou que as pessoas fiquem olhando. Exatamente. Então a gente está sempre se preocupando com o que vestir, onde sentar. Sempre calculando quem está perto, quem entrou, quem está sentado onde a gente pode sentar para se sentir um pouco menos insegura. Como se comportar. Então a gente está sempre perguntando se a gente está sendo simpática demais, se a gente está sendo grossa demais, será que a gente está sendo acessível demais, justamente com medo do assédio e tentando evitar ao máximo possível isso. E aí coisas como, qual horário eu pego o ônibus, passam a fazer parte do nosso planejamento diário, sabe? Porque não só porque é mais conveniente, mas porque a gente precisa pensar na nossa segurança. E aí, o problema é que esse estado de alerta constante tem um preço. E aí o nosso corpo começa a responder. Então, ansiedade, sobrecarga, uma sensação de estar sempre no limite, assombra a gente, sabe? E aí, no fim, a nossa vida acadêmica, como universitárias, é afetada, porque fica muito difícil entregar energia, foco, disposição, quando metade da nossa bateria já foi drenada no caminho para a aula, sabe? E aí o mais louco é que tudo isso é tão normalizado que a gente nem percebe o quão pesado tá isso, o quão pesado isso está sendo e o quão prejudicial isso é pra gente e que não deveria ser assim. Então, eu acho que quando a gente fala sobre ética e o ambiente universitário de inclusão, a gente precisa falar sobre isso, sobre a saúde mental da jovem universitária, porque falar sobre isso não é só garantir o acesso porque falar sobre como garantir não é só o acesso à universidade, mas o bem-estar dessas mulheres. Então a gente precisa garantir também o bem-estar dessas mulheres que todos os dias enfrentam uma maratona invisível antes mesmo de abrir o caderno. Verdade, eu lembrei de um negócio quando você estava falando sobre escolher o lugar que a gente vai sentar. No dia que a gente foi pegar ônibus, né, que a gente estava observando e aí tinham 2 pessoas que estavam encarando a gente falou, não, vamos sentar aqui pra frente, porque realmente a gente não vive de forma tranquila, a gente sempre tá em situação de alerta, sempre vendo as possibilidades, se acontecer alguma coisa, como é que eu vou sair. Um outro exemplo também, quando eu tô sozinha no ônibus, eu nunca sento do lado da janela, eu sempre sento pra fora, porque se acontecer alguma coisa, eu consigo sair rápido. Ou seja, esses pensamentos já fazem tão parte da gente que a gente nem percebe que a gente vive em situação de alerta, e isso é muito triste. Verdade. Isso que a Sofia falou é muito interessante, porque a gente aprende que desde pequena a gente aprende sobre isso, sobre sentar sem ser do lado da janela, tem que sentar sempre do outro lado, né? Porque se acontecer alguma coisa é muito mais fácil de levantar. Então, primeiramente eu sou o Peter, eu queria agradecer a todo mundo que apresentou. E depois de tudo que todas falaram perfeitamente sobre o assunto, fica muito claro que a jornada da universitária periférica não começa na universidade. Ela começa bem antes, lá no ponto mal iluminado, no trem lotado, na insegurança diária e no cansaço que já chega antes mesmo da primeira aula. E quando a gente olha para essa realidade pela lente da ética e da moral, a pergunta inevitável é: o que uma sociedade considera justo? Por que tanta gente consegue tratar essa desigualdade como normal, como parte da vida, como se fosse algo realmente cotidiano e corriqueiro que realmente acaba se tornando, mas é algo que não deveria? E ignorar essa realidade também é uma escolha moral. Porque quando uma injustiça se repete todos os dias e ninguém se incomoda, ninguém faz nada, e o silêncio, ele acaba virando concordância. E aí a violência, ela deixa de ser algo físico e começa a se tornar algo estrutural, algo cultural e permitido, sabe? E só da gente tá podendo falar sobre isso aqui hoje é um ato ético. É lembrar que planejar uma cidade, pensar políticas públicas e construir meios de transportes não é apenas uma questão técnica, é uma escolha sobre quem merece dignidade. E dignidade, no mínimo, deveria ser
algo inclusivo, algo que permitisse essas mulheres a chegarem na universidade sem ter um medo, sem ter que ficarem pensando e repensando em 1000 aspectos, como falaram anteriormente, como que roupa chegar, o medo de ir para uma estação de trem, às vezes à noite, ou muito cedo de manhã, tipo assim, tá vazia ou mega cheia. São situações que ficam na cabeça. E por isso, mais do que apontar problemas, a gente precisa de uma mudança real. A gente precisa de um planejamento urbano que enxergue quem mora longe, um transporte digno e seguro e políticas que funcionem na prática e não só no papel. E acima de tudo, uma mudança na postura social, porque a gente precisa parar de responsabilizar as mulheres e passar a responsabilizar o sistema e os comportamentos que tornam esse trajeto tão difícil, mais além do que a distância, mas também algo moral e ético de tudo que elas passam. E a gente agradece muito a quem nos ouviu até agora e principalmente a todas as mulheres que enfrentam essa batalha todos os dias. Fica o nosso respeito e a nossa escuta e a certeza de que essa discussão precisa continuar. E não apenas nesse podcast, mas dentro da universidade, no ônibus, no trem, no metrô. E principalmente na decisão de quem tem poder para transformar essa realidade. E esse foi o nosso primeiro episódio do Eticamente Falando. Obrigado e até a próxima.